Olá, sejam todos bem-vindos ao webinar Senac de Saúde e Bem-Estar. Hoje falaremos sobre os riscos da ansiedade e depressão nos profissionais da área da saúde. Quero lembrar a todos que teremos 15 minutos ao final para perguntas, então para que as perguntas sejam feitas é necessário que haja o hashtag antes de cada pergunta. Eu sou Hugo Martins, eu sou professor de Senac São Paulo, sou professor no curso técnico de enfermagem, eu sou enfermeiro, especialista em nutrição clínica, farmacologia clínica, sou atuante até hoje na área da assistência, especialista em atendimentos de pacientes críticos e tenho um MBA em gestão de projetos e processos organizacionais. Mas hoje nós temos o prazer de termos como convidado o Dr. Daniel Barros, né, que o currículo dele, aliás, o nome vem antes do currículo, né? Então ele é o professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é médico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, é doutor em Ciências e bacharel em Filosofia pela USP, é colunista do jornal O Estado de São Paulo e do portal Estadão, além de consultor do programa Bem-Estar da Rede Globo, colaborador da revista Galileu e possui um programa de entrevistas Humanamente e a coluna Isto é Coisa da Sua Cabeça na rádio Band News FM. Seja bem-vindo, obrigado. Obrigado eu pelo convite. É um prazer estar aqui no webinar do Senac. Eu estou sabendo que é o terceiro webinar, é uma coisa assim que é meio uma novidade, então para mim é um prazer poder participar dessa nova iniciativa que eu acho sensacional. A possibilidade de a gente levar o conhecimento para tanta gente de uma vez é coisa que só a internet, né, só a web nos proporciona. Como que a gente conseguiria reunir essas tantas mil pessoas, aí, nem sei quantas mil pessoas já tem logadas aí, do Brasil inteiro, para a gente poder ter essa conversa tão importante que é sobre saúde mental, que é um tema relevante, um tema importante por si só, sobretudo quando a gente fala de saúde mental em profissionais de saúde. É interessante que o profissional de saúde, ele dá trabalho, né? A gente cuida dos outros e a gente negligencia muitas vezes o nosso próprio cuidado. Eu estava pensando, né, para a gente vir conversar, fazer esse bate-papo assim, o sujeito que é advogado, ele não abre mão de um advogado. Ele não fala assim, não, eu sou advogado, eu não preciso de advogados. Ao contrário, os advogados, eles são os primeiros a recorrerem aos seus pares quando precisam, né? O engenheiro vai comprar uma casa e fala assim, eu não quero engenheiro. Não, eles querem a ajuda dos pares. E nós, profissionais de saúde, muitas vezes negligenciamos o nosso próprio cuidado. A gente, em vez de prestar atenção na gente, parece que a gente presta tanta atenção no outro, a gente se debruça tanto sobre o cuidado do outro, que a gente esquece do nosso próprio cuidado. Então é fundamental que a gente tenha uma iniciativa como essa, essas conversas, esses bate-papos, trazendo à tona esse tema que está aí e sobre o qual a gente não tem falado, que é a saúde mental nos profissionais de saúde. O foco hoje a gente vai colocar mais em ansiedade e depressão, não por acaso, mas porque são de fato os transtornos mentais mais comuns na população em geral e também nos profissionais de saúde. Eu sei que virão também perguntas sobre burnout, né? Não, mas e o burnout que se fala tanto em profissionais de saúde, em enfermeiros, em médicos, e hoje em dia tem se falado mais ainda, vamos falar. A gente tem aqui uma nova interpretação um pouco sobre o que é o burnout, como que ele funciona, o que significa isso. Então, aguardem, não desloguem, porque a gente vai chegar até lá, a gente vai chegar até o burnout. Mas para começar, é importante a gente entender o que é um transtorno mental. O que é, quando que a emoção ela se torna uma doença? Quando que ela se torna um problema? Porque, ao contrário de pressão alta, ou de diabetes, ou de miopia, né? Eu tenho miopia, por exemplo, a gente não tem uma medida objetiva. Para saber o que é pressão alta, você vai lá, mede a pressão de um monte de gente, e aí você vê quem que tem mais problema de saúde, quem tem mais AVC, quem tem mais infarto, etc. Fala assim, olha, quem tem pressão acima de tal número
essas pessoas, elas têm mais risco de morrer, têm mais risco de adoecer e etc. Então você consegue estabelecer objetivamente o que é a pressão normal. Então você vai lá, mede, está acima de tal número, não é pressão normal, precisamos fazer alguma coisa. Uma coisa serve para diabetes, serve para miopia, até quanto você consegue ver, que distância você consegue enxergar. Não consegue enxergar, está embaçado, é miopia, vai lá, tem um número e é objetivo. Em saúde mental a gente não tem isso, né? Quando que uma tristeza se torna uma depressão? O quão triste você precisa estar para que o médico fale assim, não, isso aí não é tristeza, isso é depressão. Ou quão ansioso você precisa estar para que você seja classificado como tendo um transtorno de ansiedade. Isso não é também uma decisão arbitrária do médico ou do enfermeiro ou do psicólogo da equipe de saúde. Existem critérios, embora eles não sejam uma medida objetiva, como a pressão ou como a diabetes, existem critérios. É importante a gente entender dois critérios básicos que a gente pode aplicar para qualquer coisa. Medo, ansiedade, tristeza, compulsão, dependência, vício, comportamento, qualquer atitude, qualquer comportamento humano pode ser pensado com esses dois critérios para diferenciar se aquilo é uma doença ou não, se aquilo é um comportamento normal. Porque, vamos lá, né, vamos combinar, ansiedade faz parte da vida, tristeza faz parte da vida, uso de álcool, às vezes, na maioria das vezes é social, não é um problema. Quando que essas coisas se tornam um problema? Os dois critérios principais são quando aquilo começa a trazer prejuízo para a vida da pessoa. Então, é uma tristeza que não é só que a pessoa está triste com algo, mas consegue trabalhar, consegue cuidar da família, consegue interagir. Não, não. Aquela tristeza está começando a perturbar a vida dela, atrapalha no trabalho, atrapalha nos relacionamentos sociais, atrapalha nos relacionamentos afetivos. Sinal de alerta, né? Isso pode ser um problema. Aquela tristeza está atrapalhando a vida do sujeito. Ansiedade. Pô, ansiedade é normal, você vai fazer um webinar para milhares de pessoas, é normal você ficar ansioso. Quando que aquela ansiedade não é normal? Quando ela começa a atrapalhar. Então, assim, eu fico tão ansioso e falo assim, não, eu não aguento, eu vou fugir daqui, eu recuso o convite, eu não consigo fazer o webinar, eu não consigo dar uma aula, eu tenho uma reunião com o chefe, eu começo a tremer a voz, eu não consigo passar as coisas. Enfim, aquela ansiedade começa a trazer prejuízo, começa a atrapalhar a vida da pessoa. Sinal de alerta. Se está atrapalhando, e aí serve para tudo, para jogo, para álcool, para qualquer comportamento, para relacionamento sexual, está atrapalhando, está causando prejuízo na vida, isso pode ser uma doença, isso pode ser um transtorno. E qual é o segundo critério? Ele é ligado a esse, né? É quando a pessoa perde o controle sobre aquilo. Porque se você começa a fazer alguma coisa e ela te prejudica, você começa a ter problemas por causa daquilo, o que você faz? Para de fazer, né? Isso é o que se espera. Mas aí às vezes a pessoa quer mudar de atitude, quer parar de fazer, quer que seja diferente e não consegue. Ela quer se acalmar, fala assim, não, eu estou exagerando, não é para estar tão ansioso, eu preciso me acalmar, e não consegue se acalmar. Ou eu preciso reagir a essa tristeza, eu estou tão triste, eu preciso reagir, eu preciso fazer força, e não consegue. Então, a gente está falando de algo que traz problema e que a pessoa sozinha, por conta própria, ela não consegue resolver. Esses dois critérios, eles são bons a gente ter em mente para a gente diferenciar o que é algo normal, uma tristeza, uma ansiedade, um medo, uma preocupação, um cansaço normal, ou o que é algo que merece uma atenção. Não dá só com essas duas coisas você fazer um diagnóstico, né? A ideia desse nosso bate-papo não é você fazer o autodiagnóstico, com certeza, mas acender um sinal de alerta. Porque eu sempre digo uma frase que virou um bordão já. É melhor você procurar um profissional de saúde e não ser nada, do que ser alguma coisa e você não procurar. Então, é melhor pecar pelo excesso. É melhor ir atrás, ver, passa numa terapia, passa no psicólogo, passa no psiquiatra, passa num clínico. Às vezes fala, mas eu não tenho profissional de saúde perto, ou o meu convênio não cobre, tá demorando. Passa no clínico, passa no seu ginecologista, no seu cardiologista. Na maioria dos quadros iniciais de ansiedade e depressão, qualquer médico está apto para dar o atendimento inicial. E às vezes até para conduzir. Porque não tem, também, a gente sabe, não tem psiquiatra para todo mundo. A gente está aí com gente assistindo do Brasil inteiro, às vezes não tem psiquiatra na cidade. Então, tá na dúvida? Procura um profissional de saúde. Eu sei que a gente que é profissional de saúde, a gente resiste, a gente não quer, como falamos aqui no começo, mas vale a pena.
Na dúvida, é melhor procurar para saber se é alguma coisa. E se não for nada, tudo bem, vai embora. Do que não procurar e ficar na marra ali, tentando reagir, dando murro em ponta de faca e estar doente. Então esse raciocínio inicial, ele é muito importante porque ele já vai responder muita dúvida das pessoas pensar, mas como que eu sei quando eu estou doente, se eu não estou doente, como que eu sei se meu vizinho está doente, se não está, meu pai, minha mãe, como é que eu faço para diferenciar? Vamos manter esses dois critérios em mente para a gente poder raciocinar a partir daí. E com isso a gente abre para falar das duas principais doenças, os dois principais problemas que acometem aí os brasileiros em geral, né? O Brasil está assim entre os campeões mundiais tanto de ansiedade quanto de depressão. Num levantamento recente, o Brasil foi o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo e o 8º país do mundo com o maior número de pessoas deprimidas e o segundo maior das Américas, né? O segundo país das Américas com mais depressão e o 8º do mundo. Então, são os dois problemas mais comuns de a gente encontrar na prática clínica e não por acaso também são os dois problemas que mais atingem os profissionais de saúde. Mas o que é, afinal de contas, depressão? Depressão é tristeza? Essa é uma grande confusão que as pessoas fazem, né? Misturar depressão com tristeza. Por que é problemática essa confusão? Porque, às vezes, a pessoa não está tão triste e está em depressão. Ela pode estar deprimida, mas por não ter tanta tristeza, ela acaba negligenciando aqueles sintomas, ela não cai a ficha com aquela depressão e ela vai se arrastando e demorando para se tratar. E, por outro lado, tem um outro erro que também pode acontecer, que é a pessoa estar triste e já achar que é depressão. Só porque ela está triste, ela fala assim, eu estou com depressão, ou eu tive depressão esse final de semana, nossa, passei um final de semana deprimido, mas agora estou bem. Não, então você não passou o final de semana deprimido, passou o final de semana triste, tomou um fora, teve um problema, às vezes até um problema grave, a gente fica triste, mas a gente melhora. Como qualquer emoção, a tristeza ela tem uma variação ao longo do tempo, ao longo do próprio dia. Tem gente que acorda mais mal-humorado, aí no final do dia fica cansado, aí vai dormir e está mal-humorado de novo. Tem gente que só fica de bom humor dormindo, né? A gente sabe que é ranzinza o tempo todo, o bom humor dela é só dormindo. Mas na maioria das vezes não, o humor varia ao longo do dia e ao longo dos dias. Então é normal você ficar triste, tá tudo bem. Daqui a pouco passa. A gente vive numa sociedade que parece que a gente tem que estar alegre o tempo todo, tem que estar o tempo todo exultante, o tempo todo feliz. Se você não está eufórico, se você não está satisfeitíssimo, parece que então você está com um problema, e aí você acha que está deprimido. Não. A vida, ela varia. Tem dia que você está triste, tem dia que você está feliz, e na maior parte do tempo a gente está neutro. Tá normal, não estou feliz da vida, está neutro, está tudo bem, não preciso estar dando risada o tempo todo. Então é importante a gente diferenciar que depressão não é a mesma coisa que tristeza. Muitas vezes, se não na maioria das vezes, a depressão tem um componente de tristeza. Um dos sintomas da depressão é uma tristeza diferente. Uma tristeza que não é assim, eu tô triste porque fiquei viúvo, tô triste porque meu cachorro morreu, tô triste porque eu perdi o emprego. É uma tristeza de um sentimento estranho, uma tristeza sem muito objeto, sem porquê. Uma tristeza que a pessoa fala assim, olha, eu tô triste, mas nem sei porquê. Ou a tristeza, ou uma sensação de falta de energia. Parece que acabou a pilha. Parece que está acabando a corda, assim, sabe? Brinquedo de corda antigo, que vai acabando a corda, vai ficando devagar, devagar. Ou a pilha vai acabando, o brinquedo vai, não vai. Tem essa sensação de queda de energia, de perda de energia, de falta de força, também é central na depressão. Normalmente, para a gente dizer que a depressão tem que ter um desses dois sintomas. Ou uma tristeza intensa, contínua, que não passa. É uma tristeza que vai e vem, uma tristeza que chegou e fica, a pessoa não consegue reagir, ou uma sensação de falta de energia, de que eu não tenho mais força, acabaram as minhas forças. Ou as duas, né? Também é comum de acontecerem as duas. Agora é importante a gente entender então que às vezes a pessoa não tem a tristeza. Ela tem só essa falta de energia e aí um monte de sintomas acessórios, um monte de sintomas satélites que ocorrem na depressão. A depressão é uma síndrome, não é só tristeza, ela é um conjunto de sinais e sintomas, que incluem o quê? Alteração do apetite,
às vezes perda do apetite, às vezes aumento do apetite, alteração de sono, às vezes dificuldade para dormir, insônia, às vezes uma sonolência excessiva, irritabilidade, isso é muito frequente. A pessoa ficar irritada, ficar impaciente, parece que ela não aguenta mais. E é interessante que a pessoa briga com os outros e ela mesma, na hora que está brigando, ela fala, eu estou exagerando, não era para tanto. Sabe, já se pegou fazendo isso, né? Uma vez ou outra tudo bem, mas quando isso está acontecendo direto, isso é um sinal preocupante. Tá constantemente a pessoa brigando, irritada. Ela fala, estou exagerando, não era para tanto. Então, a irritação é um dos outros sintomas. Pessimismo, tudo vai dar errado. Tudo é ruim, nada mais vai dar certo, parece que não vê perspectiva nenhuma de as coisas ficarem bem. Né? A pessoa só não vê mais luz no fim do túnel. Isso tudo pode acontecer no quadro depressivo. E um outro sintoma que eu já ia me esquecendo, ironicamente, é o esquecimento. Eu já estava me esquecendo dele, porque é comum as pessoas procurarem o atendimento e falarem assim, nossa, Daniel, eu vim aqui porque eu estou esquecido, estou com medo de estar com Alzheimer, estou com medo de estar já demenciando. E, na maioria das vezes, o que acontece? A memória, ela não está com problema. O problema é a capacidade de concentração, porque isso a depressão interfere. A pessoa fica com dificuldade de parar e ler um livro, de se concentrar, de ver um filme inteiro, a pessoa fica muito dispersa, só pensando no problema, só preocupada, e aí o que acontece? Não consegue prestar atenção, não se concentra, fica esquecida. Não sabe onde pôs a chave, não sabe onde está a carteira, não sabe o que leu, sabe terminar de ler uma página e ter que ler de novo porque não está fluindo. Isso tudo são sintomas de uma concentração mais baixa que vão acabar interferindo na memória. Então, esse é o conjunto de sinais e sintomas que podem acontecer na depressão. Não acontecem todos esses sinais em todo mundo, tem gente que tem uns, tem gente que tem outros, e não acontecem na mesma intensidade. Às vezes a pessoa tem mais tristeza, às vezes a pessoa está mais irritada e etc. E aí não cai a ficha que ela está deprimida. Porque ela não está triste, não está chorando pelos cantos, está conseguindo indo trabalhar, mas sem vontade, tendo que fazer mais força, sabe? Tendo que fazer assim aquele esforço extra para conseguir trabalhar, ela começa a achar que o trabalho aqui está ruim e fica irritada, e no caminho briga no trânsito, briga no ônibus, briga no carro, briga com o chefe, briga com o colega, a pessoa não está se aguentando. Nem eu estou me aguentando quando a irritação está muito intensa. Tá com esse quadro, tá com esse painel aí, vale a pena procurar para ver se é, de fato, um quadro depressivo. Isso tudo é que nem aquela brincadeira do porco, né? Às vezes tem rabo de porco, tem focinho de porco, tem orelha de porco, tem pé de porco, mas não é porco. Pode ser uma feijoada, né? A feijoada tem tudo isso e não é porco. Às vezes a pessoa tem tudo isso e pode não estar deprimida. Ela pode estar, sei lá, com hipotiroidismo, ela pode estar com uma irritação por privação de sono. Às vezes a insônia é sintoma da depressão, mas às vezes a insônia é causa do problema. A pessoa não dorme, a pessoa, enfim, por N motivos, trabalho, trânsito, obrigações, etc., ela vai encurtando o seu tempo de sono e dorme menos do que deveria, e às vezes a gente acha que não tem problema, né? No dia seguinte eu tiro atraso, no final de semana eu desconto, só que esse cansaço vai se acumulando, e a pessoa pode chegar a ter um quadro parecido com a depressão ou a própria depressão. Mas às vezes antes de deprimir, ela pode ficar sem energia, cansada, irritada, mal-humorada, parecendo depressão, e na verdade é cansaço, é privação de sono. Então é importante procurar um profissional de saúde para saber se é mesmo depressão, e se for depressão, não precisa ter medo de se tratar. Esse é um outro problema que a gente enfrenta bastante, as pessoas com medo de ir no psiquiatra. Eu não vou no psiquiatra porque, vai que ele me dá remédio. É a mesma coisa que eu vou, eu não quero ir no oftalmologista, vai que ele me dá um óculos. Se eu precisar de óculos, eu tenho que pôr o óculos. Eu não quero saber se eu sou míope, porque eu sou míope. Se eu for míope, eu vou ter que usar óculos. Se for míope, tem que usar óculos. Para não sair bater no carro por aí. Mesma coisa, se a pessoa está em depressão, ela tem que se tratar. Necessariamente com medicamento? Não, dependendo do caso. Às vezes pode ser que não precise de remédio, etc. Mas precisa de um profissional de saúde para orientar isso.
Então não tem que ter medo de ir no psiquiatra porque vai que ele me dá remédio. Se precisar tomar remédio, toma remédio. A maioria dos antidepressivos, aliás, os antidepressivos não são tarja preta, não causam dependência. É outro mito que acontece. Mas minha mãe toma esse remédio há tantos anos, uma vizinha dela não conseguiu nunca mais se libertar dos remédios. Veja, às vezes é a pessoa que não está sendo bem tratada, às vezes é a pessoa que não está tomando o mesmo remédio que você vai tomar. O antidepressivo, como está dizendo, não é tarja preta, não causa dependência. Às vezes a pessoa precisa dele, porque se para o remédio ela fica deprimida. Uma porcentagem pequena das depressões é crônica. E aí o que acontece? A pessoa vai precisar de remédio no longo prazo. Ela se tornou dependente? Ela se tornou dependente da mesma forma como eu sou dependente do óculos, ou como o diabético é dependente da insulina. Ela não é viciada no antidepressivo, ela precisa. Então, assim, gente, de verdade, sem medo de procurar um psiquiatra, sem medo de procurar um terapeuta, sem medo de se tratar. O remédio é sempre uma questão de custo-benefício. Mas isso vai ter efeito colateral? Talvez tenha. Mas óculos tem efeito colateral, água tem efeito colateral, se toma água tem vontade de fazer xixi, tudo pode ter efeito colateral, tudo tem risco. E a gente tem que pesar junto com o paciente risco e benefício. Então, o Hugo é especialista em farmacologia aqui, depois ele pode me corrigir se eu estiver falando uma besteira muito grande, mas a gente tem que pesar risco e benefício. Não tem nada isento de risco. Vai pegar o carro, sair no trânsito tem risco, mas o benefício de você ir para o encontro ou ir trabalhar é maior. Então a gente faz sempre essa conta na nossa vida. Vale a mesma coisa para o remédio. De forma geral, assim, acho que isso aqui é um bom panorama do que é a depressão. E a gente passa para a ansiedade agora, porque a ansiedade tem vários transtornos que podem acometer. Vários transtornos que têm como base a ansiedade. Lembrando, a ansiedade é coisa normal da vida, está no nosso DNA. A ansiedade está instalada de fábrica. Sabe, assim, o carro que sai com aqueles opcionais, uns você escolhe que você quer pôr no carro, outros não, é original de fábrica. A ansiedade é original de fábrica do ser humano, não tem ser humano sem ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade nos protege. A ansiedade, ela nos ajuda a prever riscos, fugir de ameaças, né, a nos proteger. Então, provavelmente o que aconteceu ao longo da nossa história evolutiva, estava lá nos nossos antepassados, lá nas cavernas, e aí tinha o muito tranquilo, que achava que tudo estava bem, que nunca o leão ia chegar, que não tinha cobra ali não, e tinha lá o medroso, que fugia de tudo. Qualquer sombra ele achava que era um bicho, enfim, qualquer cipó ele achava que era uma corda. Quem teve mais chance de sobreviver? O ansioso, né? O que pulava de medo da sombra, ele fica ali um pouco, talvez embaraçado, tem uma vergonha, passa uma vergonhinha que fugiu de um cipó, mas não morre. O outro que é o corajoso, que acha que está tudo bem, que nunca vai ter problema nenhum, ouve o rugido do leão e fala, não, isso aí deve ser a água. E aí, nhoque, o leão come e ele não deixa descendente. Nós somos descendentes de ansiosos. Os nossos antepassados eram ansiosos porque a ansiedade os protegeu e os fez sobreviver para passar em frente os seus genes. Então nós temos instalado já de fábrica a ansiedade em nós. E tudo bem. A ansiedade é para nos ajudar, a ansiedade é para nos preparar para o futuro, para você ir bem numa prova, para você ter uma boa performance nas suas reuniões, etc. Você precisa de uma ansiedade, você precisa ficar um pouco tenso, você precisa se preparar. Muito desencanado, que nem diz por aí, acaba que também não ajuda. O problema é que, como tudo no nosso organismo, a ansiedade pode adoecer. Então, vamos pensar no exemplo da altura. Então tem a pessoa que é alta, que nem o Hugo, tem a pessoa que é baixinha, que nem eu, mas está tudo bem. Estamos saudáveis aqui, não temos problemas por causa da nossa altura. E aí tem pessoa que a altura sai do controle e ela começa a ter problema de saúde por ser muito alta, e tem a pessoa que tem problemas por ser muito baixa. Aí a gente está falando da patologia. Mesma coisa a ansiedade. Vai ter gente que é mais desencanada, vai ter gente que é mais ansiosa, e até aí beleza, é o jeito de cada um. A psiquiatria não existe para enquadrar todo mundo de um jeito só. Cada um vai ter seu jeito. A não ser que, como nós falamos no começo, por isso que é importante aquela introdução, a não ser que essa ansiedade comece a atrapalhar a vida da pessoa. Aí a gente pode entrar na esfera dos transtornos.
E existem alguns transtornos da ansiedade. A ansiedade tem algumas maneiras de adoecer. Uma delas, que é a mais comum, a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada. Então a pessoa está o tempo todo mais tensa. Ela não chega a ter assim uma crise, ela não chega a ter uma fobia específica, mas ela está o tempo todo tensa, parece que é incapaz de relaxar. Assim, chega final de semana, ela não baixa a guarda, ela está esperando alguma coisa acontecer, começa a ter sintomas físicos, dor nos ombros, dor nas costas, às vezes dificuldade para dormir ou sono não repousante. Por quê? O tempo todo alerta. Se alguma coisa está para acontecer, se tem um bicho rondando a caverna, concorda que você não pode baixar a guarda, que o bicho ataca a qualquer momento? Então, se o seu organismo está assim preparado, alerta para reagir a qualquer momento, você não vai conseguir dormir direito, não vai conseguir relaxar, não vai conseguir baixar a guarda, e isso, com o passar do tempo, vai minando qualidade de vida. Porque o cansaço chega, porque o desgaste chega. Esse sistema embutido em nós de ansiedade, ele foi projetado para disparar quando vinha o leão, você fugia do leão e depois voltava ao normal. Na ansiedade generalizada é como se ele tivesse o tempo todo meio ligado. Então você não tem aquele pico desesperado de ansiedade, mas também não consegue relaxar. Está todo o tempo meio tenso, todo o tempo meio alerta. Isso pode até depois ser um fator de risco para outras doenças. É o transtorno de ansiedade mais comum, até por ser mais leve. Ele atrapalha, ele traz prejuízo, mas ele não é normalmente um transtorno que seja assim incapacitante. Normalmente as pessoas com um transtorno de ansiedade generalizada, elas procuram tratamento quando alguma outra coisa aconteceu. É raro a pessoa procurar porque está assim tensa. A gente vai dando desculpa, achando que é por causa do trânsito, por causa do chefe, por causa do serviço, e não cai a ficha de que isso pode ser um problema. A pessoa com ansiedade generalizada, normalmente, ela procura tratamento quando ela deprime ou quando, por exemplo, ela tem uma crise de pânico, que é uma outra forma de ansiedade adoecer. Como que é na crise de pânico? Normalmente, uma pessoa que já é ansiosa, é muito raro, eu acho que eu nunca vi uma pessoa que é assim desencanada, aquela pessoa de boa na lagoa que tem a síndrome do pânico. Não, normalmente é alguém que já é ansioso, então esse já é o ponto fraco dela, né? Ela fica vulnerável nesse sentido e diante de algum estresse maior, às vezes é uma mudança de vida, é casamento, é mudança de emprego, é entrada na faculdade, etc., de uma situação então especialmente tensa, esse sistema de alerta ele desregula. E ele começa a disparar do nada. Sabe o carro que tem aquele alarme que às vezes do nada bate uma brisa, dispara o alarme do carro? É mais ou menos isso que acontece na síndrome do pânico. Então, a pessoa está lá, não tem nada acontecendo, não tem um assalto, não tem uma ameaça, não tem nada de imediato acontecendo e de repente a pessoa está vendo um filme, está lavando louça, está dormindo às vezes, dispara o coração, a respiração fica ofegante, a musculatura fica tensa, ela fica trêmula, parece que tem alguma coisa acontecendo. Aí o cérebro olha em volta e fala, cadê o leão, né? Cadê o assaltante? Não tem nada acontecendo, então a pessoa fala assim, eu estou morrendo, estou tendo um ataque cardíaco aqui, estou ficando doido, estou tendo algum problema porque estou muito mal. Essa crise ela tem um pico em alguns minutos e depois ela vai passando devagar, isso tudo dura 5, 10 minutos, e aí depois a pessoa fica ruim, né? Ela fica num mal-estar, a crise, o pico já passou, mas ela fica num mal-estar por causa disso que aconteceu. Isso que eu descrevi é uma crise de pânico. A crise de pânico pode acontecer de forma isolada, às vezes as pessoas têm uma ou outra na vida, isso, enfim, nunca mais acontece, mas quando essa crise se torna repetida, recorrente, então começa a acontecer 1, 2 vezes por semana, toda semana, e aí em casos graves, todo dia, às vezes até mais de uma vez por dia, a gente fala de uma síndrome do pânico. Então são crises de pânico que ocorrem de forma recorrente, de forma repetida e espontânea. É do nada, não é em uma situação específica. Quando é numa situação específica, aí a gente já não está falando da síndrome do pânico, a gente está falando de um outro problema que são as fobias. O que são as fobias? São esses medos intensos, não raras vezes irracionais. Então a pessoa fala assim, não é possível, eu não precisava quase morrer quando vejo uma barata. Ou eu não precisava assim ter que sair correndo só de imaginar que no outro quarto pode ter uma barata.
É um medo irracional, é um medo que toma a pessoa de assalto, ela sabe que ela está exagerando, mas ela não consegue controlar e ela tem essa crise de pânico e aí pode ser um monte de coisa. Barata, rato, tempestade. Ontem em São Paulo a gente teve aí uma tempestade que se armou e há pessoas assim, que têm fobia de tempestade já começam a ter taquicardia, suar frio, ficar ofegante com a mera perspectiva de ter uma chuva. Então é uma fobia específica. E pode ter, então, de avião, de elevador, de lugar fechado. As fobias são as mais variadas possíveis, inclusive a fobia de exposição, de relacionamento, que é um outro transtorno da ansiedade, que se chama fobia social. Fobia social, ela é como se fosse um extremo da timidez. A pessoa tem essa reação fóbica, de medo, de um medo horroroso, de um pavor mesmo, mas qual é o estímulo para ela? A interação social. Às vezes é generalizado, é qualquer tipo de interação social, pode ser de entrar num ônibus e achar que as pessoas estão olhando para ela, pode ser de uma reunião de trabalho, pode ser de falar com o chefe, pode ser de pedir informação na rua, às vezes é assim uma coisa generalizada e às vezes é específica. Às vezes a pessoa fica bem de ir numa festa, de entrar numa rodinha, mas se é para falar com o chefe ou se é para fazer uma apresentação, ela trava. Ou o contrário, às vezes a pessoa, nessas situações que tem mais protocolo, que são mais formais, ela consegue ali vestir a máscara do profissional e entregar o seu trabalho e conseguir fazer as reuniões, mas se é para ir numa rodinha, numa conversa, num bate-papo espontâneo, ali ela trava. Então, quando o estímulo social, quando a interação social é o estímulo para a fobia, a gente está falando da fobia social. E também tem uma outra fobia ligada muitas vezes à síndrome do pânico, que é a agorafobia, o medo de lugares públicos, o medo de ir num cinema, num mercado, o medo às vezes até de sair de casa, porque vai que eu passo mal. Só de pensar em passar mal, a pessoa já começa a passar mal e aí ela começa a limitar muito o seu repertório de atividades. Ela não quer sair de casa, ou sai só para aquele determinado lugar, só acompanhada, só se for junto com alguém, etc. Porque ela tem medo de passar mal. Por isso que é comum de acontecer junto com a síndrome do pânico, né? Porque a pessoa fica tão traumatizada com aquelas crises que ela pode começar a ter medo de ter medo e desenvolver a agorafobia. E por falar em trauma, o último dos transtornos de ansiedade que eu queria abordar é o transtorno de estresse pós-traumático, que é quando a pessoa ela é exposta a uma situação muito traumática, uma situação violenta ou de morte. Acontece muito com profissionais de saúde, de acompanhar a morte de alguém, de ver alguém morrendo. Não precisa ser só morte violenta de assalto, você vê alguém infartando e morrendo, isso pode deflagrar um quadro de estresse pós-traumático, porque o cérebro fala assim, opa, alguém morreu, isso aqui é muito perigoso, vai que você é o próximo, né? O cérebro marca aquilo ali como perigoso e aí a pessoa começa a ter uma desregulação desse seu sistema de alerta e ela começa a sonhar com aquilo, lembra, tem flashback, não quer chegar perto do lugar, desvia, muda a rotina e assim por diante. Então, esses são os principais transtornos da ansiedade que idealmente são tratados de forma multidisciplinar. A depressão também, mas a ansiedade, às vezes mais ainda, ela precisa de um trabalho em equipe, porque ela é muito biológica, mas ela também é muito psicológica. Pega a síndrome do pânico, que é uma desregulação quase que biológica do seu sistema de alarme, tanto que ela pode acontecer com a pessoa dormindo. Tanto que o quadro de síndrome do pânico é muito parecido em criança, jovem, adulto, é uma coisa muito biológica. Mas ela tem tudo a ver com o nosso psicológico, em mudanças de vida, entrada na faculdade, casamento, etc. Então, é sempre ideal que o tratamento seja feito de forma multidisciplinar e retomando, gente, sem medo. Não precisa ter medo de procurar o psicólogo, não precisa ter medo de procurar o psiquiatra. Se precisa tratar, vai tratar. Se precisa tomar o remédio, mas não queria tomar remédio. Tudo bem, mas não queria ficar doente também. Então, se ficou doente, é melhor tomar o remédio do que não tomar. Eu brinco que as duas frases que eu mais ouço no consultório, primeiro é assim, Daniel, eu vim aqui, viu, mas eu não queria tomar remédio. E aí a segunda frase que eu mais ouço é, Daniel, olha, eu voltei aqui, mas eu não queria parar de tomar o remédio, porque a pessoa sente tanta diferença, ela melhora tanto, que ela fala assim, puxa, eu devia ter procurado antes.
Então, não precisa ter medo de psiquiatra, não precisa ter medo de psicólogo, não precisa ter medo de se tratar. Não adie o seu tratamento se você acha, desconfia que pode estar doente. E só para a gente finalizar, antes de a gente passar para as perguntas, eu queria falar um pouquinho do burnout, porque o burnout voltou a ser notícia esse ano. Ele já fazia parte da Classificação Internacional de Doenças. Não é novidade ele entrar para o CID, para a Classificação Internacional de Doenças, mas esse ano saiu a notícia, agora burnout vai ser doença. Não, primeira coisa, ele já estava no CID, não é novidade. E a segunda coisa, ele não está no capítulo de doenças. O burnout não é oficialmente uma doença. A Classificação Internacional de Doenças tem um monte de coisa. Tem vários elementos que levam a pessoa a procurar um médico, a procurar um hospital, a procurar um profissional de saúde. Na CID, né, na Classificação Internacional de Doenças, tem assim, acidente com espaçonave, tem ameaça de desemprego, tem até um que é muito interessante, que é má higiene. A má higiene não é doença, certo? Então, não é só porque está no CID que é uma doença. O burnout está no CID, mas não é só porque está lá que é uma doença. Burnout é uma situação, é um contexto que a pessoa, sim, ela se sente estressada, tem um aumento do estresse e aí essa é a novidade do CID 11, que vai entrar em vigor ainda, mas foi aprovado, vai entrar em vigor. Esse estresse, ele é descrito, né, na CID, que acontece por um gerenciamento inadequado do estresse no ambiente de trabalho. Então tem a ver. Sim, tem a ver com o trabalho, tem a ver com o estresse que acontece no trabalho, tem a ver com um gerenciamento inadequado desse estresse. Não é culpa do funcionário, nem é culpa da empresa. Os dois erros comuns que a gente vê no burnout é falar assim, mas é que também isso aí não aguentou, esse funcionário não aguenta nada também, é frescura, fala de burnout agora, colocar toda a culpa no sujeito, ou colocar toda a culpa no trabalho. Porque esse trabalho também é extenuante, ninguém aguenta, isso aí é uma fábrica de doido e etc. Nenhum dos dois é verdade. Porque tem muita gente trabalhando no mesmo lugar, alguns desenvolvem burnout, outros não. Então, não é só culpa da pessoa, porque se ela estivesse em outro lugar ela não teria burnout, mas também não é só culpa do trabalho, porque tem outras pessoas trabalhando ali e não estão na mesma situação. É um gerenciamento inadequado daquela situação. É um mau encontro daquela pessoa com aquela situação. E, sim, existe a descrição clássica da tríade, né, do burnout, que a pessoa fica com um quadro de desrealização, ela começa a achar que nada vale a pena, ela fica meio cínica, ela começa a ter raiva daqueles que ela devia cuidar, ela fica esgotada, ela fica com a sensação de que ela não tem mais energia, que acabou, e ela fica se sentindo desmotivada. Ela começa a achar que o trabalho é inútil, ela trabalha e nada acontece, nada muda. Essa é a descrição clássica do burnout, mas isso, de novo, não caracteriza uma doença. Isso é uma situação em que a pessoa se encontra. Mas ela não pode adoecer? Pode adoecer. Tanto que tem estudos muito interessantes mostrando que no burnout grave, quando o quadro é bem instalado de burnout, ele é praticamente indistinguível da depressão. Então, a pessoa fica desanimada, fica cansada, fica sem energia, fica triste, fica pessimista. Bom, a gente está falando de burnout, a gente está falando de depressão. Não dá para diferenciar. Por quê? Nesta situação de burnout, a pessoa pode adoecer e desenvolver um quadro ansioso, desenvolver um quadro depressivo, e aí sim a gente está falando de uma doença oficialmente classificada. Às vezes eu falo isso e as pessoas me criticam, deve ter perguntas já chegando, falam, não é assim, mas eu fui diagnosticada com burnout. Eu não estou dizendo que não existe. Existe essa situação, eu já vi acontecer mais de uma vez, aliás, diversas vezes, com profissionais de saúde. É muito comum, mas é uma situação que é reversível até certo ponto. Quando ela se torna irreversível, a gente já não está mais falando de um contexto, a gente está falando de uma doença, e aí a gente tem que diagnosticar bem essa doença, porque senão você vai ficar afastando as pessoas do trabalho, não vai tratar, não vai dar antidepressivo, não vai arrumar a situação. Então é importante a gente fazer essa diferenciação. Existe o burnout, sim, precisa de atenção com certeza, eventualmente a pessoa pode adoecer e precisa ser tratada para aquela doença, e é uma situação que precisa ser melhor gerenciada. Afastar a pessoa do trabalho, tá bom, ela melhora, e aí ela volta para onde? Para o mesmo trabalho. Então não adianta só afastar, você precisa reorganizar aquela situação. Mas não tem jeito, é impossível reorganizar aquela situação, é impossível reorganizar aquela situação, a pessoa precisa sair. Porque qual é a alternativa? Ficar afastado pro resto da vida?
né? Não fazer mais nada, se tornar um inválido, incapaz porque esteve numa situação de muito estresse. Não. Então a gente precisa tomar cuidado com as modas que acontecem aí, só para deixar claro, existe a situação, ela precisa de cuidado, mas ela não é uma doença por si. A gente precisa tratar as doenças que vêm junto com o burnout e gerenciar essa situação. Então, conforme prometido, abordei o burnout também. Eu acho que agora podemos ir para as perguntas que imagino que vocês devem ter uma ou duas dúvidas aí que a gente possa responder, né, Hugo? Não, na verdade é o contrário, né? Nós temos aí um monte de perguntas e o pessoal está interagindo constantemente. Por exemplo, aqui tem uma pergunta do Kleber, né? Kleber faz a seguinte pergunta: quais as terapias não medicamentosas mais indicadas para os profissionais de saúde? Kleber, é difícil dizer assim, se tem uma terapia específica ou melhor para profissionais de saúde. Vou responder assim, quais são as terapias não medicamentosas boas, indicadas para profissionais de saúde ou não. O que a gente sabe que ajuda, que tem bastante evidência científica que ajuda? A terapia cognitiva comportamental, ela ajuda bastante. Não é que as outras terapias sejam ruins, não estou falando mal de outras terapias. É que essa é uma terapia bastante validada cientificamente. Porque como ela tem uma estrutura, um roteiro que pode ser replicado, é mais fácil fazer estudos científicos com ela e é bem provado que ela funciona. E outras coisas que a gente sabe que ajuda. A atividade física. Atividade física regular, não é assim correr no Ibirapuera, correr no parque uma vez por semana. Atividade física regular, pelo menos meia hora de atividade física vigorosa, um dia sim, um dia não. Né? Então, atividade física intensa. Atividade física, sono adequado. A gente sabe que a falta de sono, ela causa depressão. Então, ela causa ansiedade. Cuidar do sono é fundamental. E, por fim, a alimentação. A alimentação que a gente tem hoje em dia, ela é uma alimentação que ela é muito baseada em alimentos processados, né, com açúcar, com farinha, etc., que fazem o quê? Eles dão uma sobrecarga metabólica no nosso organismo. Eles dão o que a gente chama de picos glicêmicos muito intensos, porque sobe muito rápido a glicemia, isso leva a um estado inflamatório do organismo em geral e está associado também à depressão. Então, se você quiser prevenir a depressão, atividade física, alimento adequado, sono adequado. Terapias, em geral, funcionam. Terapia cognitivo-comportamental é uma das mais estudadas, mas só cuidado com essa pergunta, porque assim, não, eu quero me tratar da depressão, mas não quero tomar remédio. Não é assim, eu quero me tratar da depressão, vamos ver o que eu preciso fazer. Eu falo para os meus pacientes o seguinte, eu tenho duas prioridades. A segunda é dar o menos remédio possível. Se puder ser zero remédio, é zero remédio. Mas tem uma coisa que vem antes dessa, que a pessoa fica bem. Se para ficar bem precisar de remédio, é remédio que eu vou passar. Então, só cuidado com essa pergunta. Mas, só complementando a pergunta do Kleber. Por exemplo, estudar música ou línguas ajudaria? Porque às vezes as pessoas também não são muito adeptas à atividade física. Outras atividades, elas auxiliariam? Não, elas são boas quer dizer que não ajuda... Ajuda no sentido em que você vai estudar uma música, você está desenvolvendo seu cérebro, você está num contato às vezes com outras pessoas, está numa banda, está com um professor. Isso tudo é suporte social. Certo. O estabelecimento de uma rede social de suporte, ela ajuda muito no bem-estar. Mas dizer que isso é uma terapia alternativa para a depressão não é. Né? Quer dizer, desconheço evidências científicas que provem isso. Se alguém estiver assistindo, fala, Daniel, que absurdo, é óbvio que tem, tá bom, só coloca aí no chat a referência bibliográfica, porque eu desconheço estudo científico que prove que isso seja uma forma de terapia específica para depressão. Bacana. Bem, aí a Suzana, ela pergunta, o acompanhamento contínuo com um psicólogo é uma prática de cautela ou é um exagero? Suzana, sabe quantos psicólogos precisam para trocar uma lâmpada? Um só, mas a lâmpada tem que estar afim, a lâmpada tem que querer. Né? A terapia funciona um pouco assim, não adianta a pessoa fazer terapia, não, eu não queria mais fazer terapia, mas fazer o quê? Né? Eu tenho que ir para prevenir a depressão? Não,
Não funciona, não é assim. Se você tem uma demanda, se a pessoa acha que tem um sentido, tem um porquê naquela terapia, sim, é interessante fazer. Agora não, putz, eu já fui, já resolvi, já tive alta até o terapeuta me deu alta, mas é bom eu continuar lá para evitar a depressão? Não, aí não tem sentido. Ok. Aí temos aqui a Gene Sintra, ela pergunta, é possível identificar os sinais de depressão no exame físico? No exame físico, você fechar um diagnóstico de depressão, não. Lógico que tem a postura da pessoa, ela tende a ser mais, né, encurvada. Tem um sinal clássico que os livros falam do ômega depressivo, a pessoa fica tão franzida aqui que forma até um arco assim, né? Aqui é o ômega depressivo, a pessoa fala mais devagar, a pessoa ela se arrasta um pouco mais, mas é difícil não se faz o diagnóstico de depressão só pelo exame físico. Ok. Aí temos o Léo. Inclusive, ele até associa duas áreas, né? Ele faz assim, percebo que ambientes da área de educação e saúde têm apresentado um aumento significativo do adoecimento mental. E é possível estabelecer um foco e um programa de apoio para esses profissionais? Eu acho que é mais do que possível, eu acho que é absolutamente necessário. E eu tenho aqui uma hipótese. Se alguém quiser fazer um trabalho científico sobre isso, assim, eu estou aberto, porque eu acho que uma das coisas que protegeria os nossos enfermeiros, os nossos auxiliares, os nossos professores, seria uma intervenção muito simples, uma intervenção no reconhecimento para esses profissionais. Porque não é só a organização do trabalho, às vezes a forma de organização do trabalho, turnos, plantão, etc., é desgastante por si só. Mas quando a pessoa se sente reconhecida, quando ela sente que seu trabalho é útil, quando ela sente que ela está fazendo diferença, etc., isso traz muito bem-estar e isso eu tenho a hipótese de que protegeria muito do adoecimento, de afastamento e assim por diante. Mas é só uma hipótese. Se alguém quiser testar, a gente faz um piloto aí. Certo. Fica o convite para o Senac aí para a gente fazer esse piloto. Aí tem aqui a Ariana, ela pergunta, a tecnologia e as redes digitais estão aí. E qual o seu olhar diante do imediatismo onde tudo é para ontem? Ariana, né? Ariana. Ariana, essa é uma pergunta boa, porque tudo que é novo a gente estranha. E as redes sociais, elas queiram ou não, elas são novas. Então a gente fica falando, mas será que não é isso que está deixando as pessoas doentes? Tudo é tão imediato, tudo é tão para ontem, etc. E é engraçado que no começo do século XX já se falava que as coisas estavam muito aceleradas. Lá, 1902, 1903, eu falava assim, nossa, mas agora os automóveis, agora o telefone, tudo está muito acelerado. Então parece que a gente está sempre se ressentindo de que as coisas estão muito aceleradas. Eu não sei se... não existe... Tem vários trabalhos que associam o uso excessivo de redes sociais à depressão. Mas é difícil você ter um trabalho que consiga estabelecer uma relação de causa e consequência. Porque pode ser, e não é impossível a gente pensar, que a pessoa que está mais deprimida, que a pessoa está mais sem energia e etc., ela acabe gastando mais tempo nas redes sociais porque fica lá, né, sem fazer nada, fica matando tempo. E não que o uso das redes sociais esteja causando depressão. É difícil a gente saber. Eu costumo dizer que as redes sociais são como uma ferramenta, que você pode usar para o bem ou pode usar para o mal. Eu uso para divulgação de informação, até fica o convite para seguirem no Instagram, Daniel M. Barros, segue lá, tem informação de qualidade, tem dicas de bem-estar, enfim, isso é a rede social fazendo mal? Não, isso é a rede social fazendo bem. Agora eu posso ficar lá também invejando os outros, vendo a viagem dos outros, fulano foi para Paris e eu não fui, ele está na Disney, eu estou aqui trabalhando. Tem um livro que eu escrevi que eu dava dicas lá, chama Pílulas de Bem-Estar, que eu falava que a rede social é como uma janela. Então na janela você pode ficar lá para interagir com os outros, para conversar, para se atualizar, para comprar e vender alguma coisa. Lembra a dona Maria que ficava na janela lá no interior? Passava o vendedor, comprava uma coisa e tal, fazia uma rede. Ou ela podia ficar lá na janela só invejando os outros, apontando o dedo, falando mal e etc. Nas redes sociais a gente pode fazer a mesma coisa. A gente pode se informar, a gente pode conversar, a gente pode comprar, vender, ou a gente pode ficar falando mal dos outros. Eu acho que é uma questão de uso. Na verdade, é como se fosse o aumento tecnológico da Dona Maria que ficava na janela. Exato, é a janela atual, né? A janela para o mundo. Bem, agora tem uma pergunta grande, né?
Qual é a categoria profissional dentro da área da saúde mais acometida pela depressão? Eu vou dividir a pergunta em partes, porque está toda nessa pergunta, mas acho melhor a gente ir por partes. As categorias mais estudadas são os médicos e os enfermeiros. Eu não acho que a depressão poupe os nutricionistas, ou os psicólogos, ou os assistentes sociais, ou os terapeutas ocupacionais, ou os fonoaudiólogos. Eu acho que atinge todo mundo. Mas tem mais estudos que eu conheça sobre médicos e enfermeiros. Será que eles têm mais depressão? Será que eles têm um trabalho mais desgastante? Eu acho difícil dizer, sabe por quê? Porque a nossa profissão ela é tão variada, então você tem desde o enfermeiro do trabalho até o enfermeiro de UTI neonatal, passando pelo enfermeiro do posto de vacina, você tem um médico que só faz consultório, você tem um médico que é do SAMU, de emergência, então eu acho difícil, mas então eu acho assim, tem mais estudos sobre enfermeiros e médicos, mas eu acho que não poupa ninguém. Certo. É porque hoje em dia nós temos inclusive os agentes comunitários, né? Pois é, que estão na linha de frente, exato, então... Né? Bem, mas aí tem uma outra questão. Quais são os riscos da ansiedade e da depressão em profissionais da saúde? Os riscos desses transtornos mentais, tem alguns riscos que são comuns a qualquer um. Então, assim, de você perder a sua performance, de você não conseguir trabalhar direito, de você não desempenhar tão bem o seu papel. E aí quando a gente fala de profissional de saúde, já vê onde que eu quero chegar, né? Porque uma coisa uma coisa é o jornalista não trabalhar direito, é grave. Uma coisa é o engenheiro não trabalhar direito, é grave. Mas outra coisa é o profissional da saúde não trabalhar direito, porque os efeitos podem ser imediatos. Né? Às vezes no engenheiro ele tem mais redundância, ele tem outras pessoas que revêem o projeto e tal, né? Que vai construindo, vai... Agora, às vezes no profissional de saúde é ali, no imediato, é ele e o paciente e isso pode ser mais arriscado. Então, esse é um grande risco. A gente fala muito do absenteísmo, que é a pessoa que falta por não estar bem, mas hoje se fala do presenteísmo, que é a pessoa que vai trabalhar mesmo não estando bem. E isso com piora de performance, com piora de trabalho mesmo, né? Da sua capacidade de trabalho. Então tem esses riscos e o grande risco, para mim, eu acho que isso acontece menos, esse dos erros. Para mim o que acontece muito é o que a gente vê no burnout, enfim, né? Aquela situação que não é doença, mas quando a pessoa até adoece isso fica mais evidente, que é o profissional da saúde tratar mal aquele que ele devia cuidar, o professor tratar mal aquele que ele devia cuidar. Não estou apontando o dedo, não estou falando assim, olha que profissional ruim, que professor malvado, que enfermeiro, que médico malvado. Não, porque a pessoa está tão doente que ela não consegue mais cuidar bem. Isso atrapalha todo o tratamento e só aumenta o mal-estar. Então, esses são, acho que, grandes riscos que eu vejo. Certo. Uma outra parte aqui que eu acho interessante, você até tinha mencionado lá atrás, quando você falou, por exemplo, o médico ele não vai procurar o outro médico. É realmente curioso porque nós, profissionais da saúde, nós temos uma certa vergonha de procurarmos atendimento de saúde. E aí acho que cabe bem aqui, né? Quais são os motivos que desencadeiam os elevados índices de depressão nos profissionais de saúde? E aí que fica essa questão, né, de que a gente tem um motivo, mas a gente também não procura um atendimento. Eu acho que o profissional de saúde, ele é um profissional desgastado, ele é um profissional que ele se expõe a muita coisa, ele é um profissional que se expõe a muito estresse. Mesmo sendo profissional de saúde, eu resisto a dizer assim que é das profissões mais estressantes que existem. Existe policial de rua, existe carcereiro, existe um monte de profissão estressante. Mas o profissional de saúde, ele tem como professor também, ele tem essa pressão do cuidado, que é difícil, que é desgastante, e aí tem o que a gente comentou no começo, que o Hugo resgatou bem aqui, um preconceito maior às vezes a se tratar. E uma categoria que tem muito preconceito de se tratar, que eu tenho alguns que eu trato, e eles dão muito trabalho, são os farmacêuticos. É interessante que o farmacêutico é especialista em remédio, ele sabe ali e tal, e ele fala, mas eu não queria tomar remédio. Mas o que acontece na nossa cabeça, né? Por que a gente faz assim? Então, eu acho que tem esse desgaste, tem um preconceito extra, uma camada extra de preconceito, né? O famoso em casa do ferreiro, espeta de pau. Espeta de pau, né? Sim. Bem, venho aqui também mais uma pergunta, né? Nós temos aqui a Roseli, ela levanta até um tema muito interessante, né? O trabalho noturno
para o profissional da área da saúde, ele aumenta o risco para esse aumento de doenças, e nesse caso também a depressão e a ansiedade? Olha, em uma palavra, sim. Essa é bem fácil de responder. A gente sabe que é arriscado, sim. Aumenta o risco de adoecimento ou trabalho em turno, porque não é a programação original do nosso cérebro, né? Nosso cérebro é programado para dormir à noite e acordar de dia. Então, é um fator de risco, não é um fator causal. Não é que você vai trabalhar à noite e é igual você ficar deprimido. Não, tem gente que se adapta, tem gente que consegue dar um jeito, o cérebro é plástico, né? Ele consegue ter essa plasticidade, mas é sim um fator de risco para o adoecimento ou trabalho em turno. Ok. Bem, temos também uma outra pergunta de Ana Beatriz, né? E aí ela, como profissional da saúde, você percebe bem aqui pela pergunta dela, como não se envolver emocionalmente com o cuidado do paciente? Então, Beatriz, eu acho que nós não devemos não nos envolver emocionalmente. Eu acho que a gente não deve se envolver excessivamente. E aí está a arte. As profissões de saúde, elas são ciência, mas também são arte. E a arte é você encontrar esse meio termo entre a frieza total, então eu não vou me envolver, eu não quero sofrer, eu acho que se eu me envolver isso vai me prejudicar e vai prejudicar meu paciente, e aí o cara se torna um profissional frio. E o profissional de saúde frio é um profissional que resolve menos, é um profissional que não entra em sintonia, é um profissional que o paciente não segue as orientações, etc. O extremo disso então eu vou me envolver totalmente, eu vou sentir a dor dele, vou dividir a dor, vou sofrer junto, também não funciona, porque aí no primeiro paciente você já adoece de vez. O paciente está deprimido, você fica deprimido junto e aí já não trata mais de ninguém. Então, encontrar esse meio termo é o exercício da empatia. O exercício de se colocar no lugar do outro, entender o que o outro tá sentindo, está sofrendo, compartilhar, mas até um certo ponto, não se envolver excessivamente, porque isso acaba prejudicando o seu próprio tratamento, né? O seu próprio trabalho. É como mais ou menos aquela metáfora que a gente usa, naquela analogia que a gente usa, quem já voou de avião sabe que nas instruções diz assim, olha, quando cair, se tiver uma despressurização, aqui vai cair uma máscara de oxigênio. Então você põe a máscara de oxigênio. E aí diz o seguinte, se tiver alguém que precisa de ajuda, uma criança, um idoso, etc., você vai lá ajudar ele primeiro? Não! Você põe a sua máscara e aí você vai ajudar o outro, porque senão vai morrer os dois sufocados. Então é isso, você tem que estar bem para poder ajudar o outro. Perfeito. E aí nós tínhamos uma outra aqui, que eu achei muito interessante, até aqui, que eu acho que é um questionamento de muita gente, na verdade. A depressão, ela tem um componente genético, né? E se sim, os profissionais de saúde com antecedentes na família, eles devem ficar mais atentos? Todo mundo que tem um antecedente na família deve ficar mais atento. Ela tem um componente, um risco hereditário, que não é um destino. Tá? Um exemplo bom para as pessoas entenderem é o exemplo do câncer. Se a mãe teve câncer de mama, tem mais risco de a filha ter câncer de mama, mas não é certeza que vai ter. Né? Não é aquela herança mendeliana do azão, azinho, que então teve depressão, pai teve, mãe teve, o filho vai ter, eu tenho um quarto de chance de ter. Não. Existe uma maior propensão quando o pai ou a mãe tem, maior ainda quando o pai e a mãe têm, só que não é certeza. Tem quadro de depressão na família? Só fique atento. Cuide do seu sono, faça atividade física, coma direito. Aliás, isso serve para todo mundo com ou sem risco genético, né? Isso é prevenção para todo mundo. Muito bem. Bem, a gente vê que assim, são muitas perguntas, né? O nosso tempo ele está acabando. Gostaria imensamente de agradecer a sua presença, que foi muito importante. É um assunto que mexe com todos os profissionais da saúde, né? Então, muito obrigado por você ter aceitado vir participar do webinar com a gente. Né? Eu que agradeço o convite, a possibilidade de participar aí dessa iniciativa tão importante. E nós ficamos muito felizes por você aceitar. E eu gostaria de encerrar essa webinar dizendo que o SENAC, como instituição, o SENAC de Saúde, por exemplo, em São Paulo, existe desde 1948, que nós temos cursos livres, temos cursos técnicos, temos cursos de graduação e pós-graduação. Então, muito obrigado e até a próxima webinar.